Hoje vamos falar do maior herói de todos os tempos, o maior mortal vivo. Ele tem seu uniforme vermelho com símbolo amarelo no peito, mais ágil que uma tartaruga, mais forte que um rato, ele é mais inteligente que um asno. Ele só podia ser o... Hã? Não é o Chapolin? Mas não é o mais forte? Ah, é o Shazam, né? Mas o mais forte não... é ele mesmo? Tudo bem. O Shazam é o herói do momento. Então vamos falar um pouquinho sobre ele hoje aqui no Dinastia. Roda a vinheta. Antes de invocar o poder do Shazam, dá aquela forcinha pra gente, já deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações que estamos preparando novidades muito boas e quentíssimas para vocês. A sabedoria de Salomão, a força de Hércules, a resistência de Atlas, o poder de Zeus, a coragem de Aquiles e a velocidade de Mercúrio. Juntando as iniciais dessas figuras mitológicas, formam a palavra mágica, Shazam, o nome atual do nosso herói. Opa, mas espera aí, Neto, como assim? Nome atual? É porque até 2011 o nome dele era Capitão Marvel. Isso mesmo que você está escutando, Capitão Marvel. Agora você complicou mais ainda, Neto. Como assim, Marvel? Mas não é DC? Capitão Marvel? Ou é DC? É Marvel ou é DC? Calma, mas para isso eu tenho que voltar em 1940, quando o herói foi criado. Ou melhor, acho que a gente tem que voltar um pouquinho mais. Com a criação do Superman em 1938 e posteriormente do Batman no ano seguinte, uma onda de super-heróis invadiu o gibi. O Homem de Aço rapidamente se tornou uma grande referência e foi amplamente copiado. Entre tantas versões, poucas sobressaíram, pois eram basicamente cópias, sem acrescentar muito. Pegavam os elementos que já existiam nas histórias do Superman e as copiavam. Porém, uma editora chamada Fawcett Comics introduziu um herói que, apesar de parecido com o Homem de Aço, tinha as características únicas. No final de 1939, o roteirista Bill Parker e o desenhista C.C. Beck trouxeram uma ideia ao seu editor. Um garoto que, ao pronunciar uma palavra mágica, se transformaria num super-herói muito poderoso. Seu nome? Mas peraí, você não disse que ele se chamava Capitão Marvel? Calma que eu vou explicar. Ao apresentar a ideia, eles viram que era boa. Mas o nome não colava muito e resolveram mudar. Em fevereiro de 1940, na segunda edição da Wiz Comics, surge o Capitão Marvel. Marvel, que em inglês significa maravilhoso, incrível, espetacular. Diferente da editora, que na época nem se chamava Marvel, se chamava Timely Comics. Se Batman tinha Bruce Wayne e se Superman tinha Clark Kent, o nosso Capitão Marvel precisaria de um alter ego também. Mas eles não podiam ter um alter ego comum. Seu nome é Billy Batson. Ele é um jovem vendedor de jornais que, por acaso do destino, encontra um mago. Esse mago ele quer se aposentar, mas procura alguém de coração puro para que possa substituí-lo na luta contra o mal. Para empunhar tantos poderes mágicos, Billy Batson precisava pronunciar uma palavra mágica, Shazam. Billy Batson, I choose you as champion. Say my name so my powers will become yours. Shazam. Wait, for real? Say it, okay? Say my name. Durante a época de ouro dos quadrinhos, Capitão Marvel se tornou o maior herói de sua época. Ele era muito popular e chegou a vender 2,5 milhões de gibis, pouco mais que o dobro do que o nosso Homem de Aço. Coroando seu sucesso, Capitão Marvel estrelou um seriado de 12 episódios, Adventures of Captain Marvel, de 1941, que foi a primeira adaptação de live action para um super-herói. Na época, a DC Comics não gostou nada do sucesso de Capitão Marvel e processou a Fawcett Comics, alegando que era uma cópia descarada do Homem de Aço. Imaginação da DC Comics. Olha as capas iniciais dos nossos dois heróis. Eu sei, eles parecem um pouquinho, mas todos os heróis dos anos 50 eram baseados no Homem de Aço. Ele foi o primeiro a fazer sucesso. Essa batalha durou 12 anos, a DC venceu e o nosso Capitão Marvel ficou no limbo. Devido às baixas vendas de gibis, a Fawcett Comics começou a se dedicar a outros ramos do mercado editorial e foi vendida posteriormente para a CBS Publishing. Ironicamente, em 1973, 20 anos após essa disputa judicial, a DC Comics resolve incorporar o Capitão Marvel ao seu acervo, pagando uma taxa de licenciamento por cada página publicada. O mundo dá voltas, não é mesmo? Pois é, a editora começou a lançar as revistas com Shazam na capa e no seu interior Capitão Marvel. E por que essa mudança?
É porque a Marvel, agora sim a editora, em 1977 criou seu próprio personagem, o Capitão Marvel. Para o retorno do herói foi convocado nada mais nada menos que C.C. Beck, o criador do personagem. E após 35 edições foi cancelado. Um detalhe é que essa publicação no Brasil sempre se chamou de Shazam, mesmo antes da DC publicar com esse nome de capa. Um ano após sair nos gibis, a CBS resolveu lançar um seriado live action do Capitão Marvel. Esse seriado passou no Brasil no Bozo no final dos anos 80. Após a crise das infinitas terras, o Capitão Marvel foi incorporado à Terra 1, pois antes ele pertencia à Terra S. E ganhou um reboot como todos os heróis da DC Comics. Em 1987, uma minissérie chamada The New Beginning, escrita por Roy Thomas, deu esse reboot. Em 1991, a DC comprou da CBS todo o espólio do personagem, se tornando oficialmente a dona de Capitão Marvel. Demorou um pouco, mas em 1994, Shazam ganhou de novo um título próprio. O Poder de Shazam, de Jerry Ordway, que foi publicado de 94 a 99. Nesse meio tempo saíram duas publicações, ambas assinadas por Alex Ross, o mestre, e Paul Dini. A minissérie O Reino da Manhã, onde Capitã Marvel tem uma importância muito grande, e também a graphic novel The Power of Hope, de 1996. Entre uma participação e outra, Shazam apareceu em duas minisséries, Superman Shazam The First Thunder, que é considerado o primeiro encontro entre os dois heróis pós-crédito. Essa participação se transformou numa animação muito famosa da DC, que conta também com o vilão Adão Negro. A outra minissérie é A Sociedade dos Monstros, de Jeff Smith, de 2007, também muito famosa. Depois de indas e vindas e várias participações da minissérie, Capitã Marvel finalmente ganhou seu grande marco nas HQs. Em 2011, a DC finalmente deixou de chamá-lo de Capitã Marvel, passando a chamá-lo oficialmente de Shazam. Sim, era o novo reboot da DC, os 952. Escrito por Geoff Johns e Gary Franklin, o arco dos 952 foi curto, porém excepcional. Trouxe de volta elementos como a família Marvel e deu aspectos mais realistas à história. Na prática, a origem era a mesma. Billy Batson recebeu do Mago da Pedra da Eternidade o poder de se transformar em Shazam, o mortal mais poderoso do mundo. Porém, agora os personagens não eram tão perfeitos, tinham tons de cinza. Billy Batson era um órfão problemático que ficava pulando de lar em lar. Ele era super revoltado e não era tão bonzinho como Billy Batson dos anos 40. Depois de muitos ares, ele acaba sendo adotado pela família Vasquez. E diferentemente de outras casas, ele encontra uma afinidade. Mas se ele é problemático, como que ele teria o poder de Shazam, já que era necessário ter um coração puro? Pois é, o mago ao encontrar Billy percebeu que nunca teríamos uma pessoa 100% pura. O importante era a vontade da pessoa fazer o certo. O filme Shazam, de David Sandberg, é baseado totalmente nesse arco dos 952. Zachary Levi incorporou os tons de humor e de delinquência do nosso Shazam. Obrigado por chegar até aqui. Não esqueça de nos acompanhar nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, e também por acessar o nosso site. Lá tá sempre cheio de artigos fresquinhos falando de tudo do mundo geek para você. Obrigado, Dinastia. Até a próxima. E não esqueçam, digam a palavra mágica: Shazam!